Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 299. A questão é de número 39, o livro A Gênese, o capítulo é o capítulo de número 7. Então, período terciário. Então, Kardec, na questão de número 39, ele continua dizendo assim: os levantamentos operados na massa sólida necessária, ou melhor, necessariamente deslocaram as águas, sendo estas impelidas para as partes côncavas, né? Que ao mesmo tempo se haviam tornado mais profundas pela elevação do terreno emergido e pela depressão de outros. Então, dando-se sequência ao vídeo anterior do outro dia, mas Kardec aqui, ele tenta nos explicar que aquelas revoluções, aquelas evoluções, né, naquele período terciário, aquele levantamento das placas tectônicas, as placas graníticas, que existe praticamente quase que bem próximo ao núcleo da Terra, que quando elas se moviam, obviamente, se deslocavam também os oceanos de lugares. Obviamente, uma boa parte dessa água, ela mudava, se assim podemos dizer, ela mudava de lugar. Então, aquelas partes áridas, com o passar dos milênios, aquela evolução toda no solo, no subsolo, né, fazia com que aquela parte árida se transformasse, se tornasse oceano, né? Então nós sabemos que os oceanos hoje, eles já inundaram vários países, vários continentes, né? Principalmente naquele período geológico. Então, é óbvio que 2023 cessou-se todo esse processo. Não há necessidade mais desses cataclismas com relação a mudanças de oceanos, mudanças de continentes, de lugares. Então, a Terra, ela encontra-se já numa situação, assim, como podemos dizer, bem avançada. Então, imaginar que um oceano hoje vai mudar de lugar, isso seria ignorância, o que não vai acontecer mais. Mas é preciso entender que a Terra ainda encontra-se em processo de transformação para melhor, como todos nós estamos buscando também a melhora. Então é natural que aquelas pessoas litorâneas,
aquelas pessoas que moram em ilhas, essas pessoas ainda irão enfrentar muitos cataclismas oriundos de tsunamis, oriundos de movimento das placas tectônicas, né? Então, mas esses terrenos tornados baixos, levados por sua vez, ora num ponto, ora no outro, expulsaram as águas que refluíram para outros lugares e assim por diante, até que houvessem podido tomar um leito mais estável. Então nós percebemos que essa evolução ela foi se dando gradativamente e não foi de um momento para outro, e sim milhões de anos, cada período onde tudo foi necessário. Os sucessivos deslocamentos dessa massa líquida forçosamente trabalharam e torturaram a superfície do solo, porque é verdade. Imagine só para você ver. Quando um vulcão entra em erupção, é lógico que ele derrama durante quilômetros e quilômetros aquela lava vulcânica. No período terciário, né, por mais que já havia a Terra passado por outros períodos, mas no período terciário existia milhares de vulcões em erupção, jorrando lava vulcânica por toda a Terra. Então, isso aqui era esbravador, né? É impossível vida animal, impossível a vida humana aqui, por mais que havia sim vidas em outros estados dependente tanto de certos períodos, tanto no mineral quanto no vegetal, porque havia certas regiões que o vegetal eclodia e que também as vidas no mineral se encontrava no estado de letargia, no estado de hibernação, né? Então, a gente sabe disso. As águas escoando-se arrastaram consigo uma parte dos terrenos de formações anteriores, posto a descoberto pelos levantamentos, desnudar algumas montanhas que elas cobriam. Eles deixaram à mostra a base granítica ou calcária. Então, nós sabemos que, devido a esses movimentos, como nós já fizemos nos outros vídeos com as mãos, existe algumas montanhas calcárias, algumas montanhas graníticas, algumas montanhas assim oriundas do mármore, do basalto, né? Elementos esses todos oriundos do granito, da parte granítica do centro da Terra, que naquela revolução, elas, né, soptaram e espontaram para fora. Então,
Profundos vales foram cavados enquanto outros eram aterrados. Então a própria natureza, ela se incumbia de criar cânions, né? Como ela se incumbia de criar montanhas. Consta-se mais adiante que um sitiante, acredito que um sitiante consta mais adiante, nas próximas páginas, mas mais ou menos eu vou narrar assim. Consta que um sitiante, ele praticamente dormiu. Quando ele acordou no outro dia, praticamente quase que 100% do seu sítio havia se transformado em montanhas. Então, aquelas erupções foi soerguendo aquelas, montanhas que se encontravam submersas, né? E se levantando a uma altura imensa. Consta aqui na Gênesis, nós vamos chegar nesse ponto. Há, pois, montanhas diretamente formadas pelo fogo central, principalmente as graníticas, outras devido à ação das águas que, arrastando as terras móveis e as matérias solúveis, cavaram vales em torno de uma base existente, calcária ou de outra natureza. Agora nós temos que entender que esse período é o período terciário. E que antes desse período, tudo que nós estamos lendo aqui já havia ocorrido na Terra, né? Erupções e mais erupções, né? Derramamento de lava vulcânica sobre toda a Terra, depois o resfriamento, mudanças de oceanos de lugares, né? E a sedimentação de matérias, né? Na estratificação que hoje os geólogos e todos nós conhecemos como sendo lá os fósseis. Porque nós sabemos que, como já dissemos aqui, os fósseis, eles não resumem apenas nos ossos dos dinossauros. Também é fóssil. Mas o pré-sal, ele teve a sua formação em um desses períodos. Você entendeu? O pré-sal, ele teve a sua formação num desses períodos. Que podemos dizer que o pré-sal, ele é nada mais que também considerado fóssil, porque ele encontra-se numa camada muito profunda, de acordo com os geólogos. Por exemplo, oriundo das matas, né, sedimentadas, dos crustáceos sedimentados, né, daquelas erupções que formaram aquelas bacias nas fases de sedimentação geológica. Hoje se extrai o petróleo. O petróleo, ele também, nós podemos dizer que o petróleo, ele também é fóssil. O petróleo é fóssil. Os gases que são extraídos do centro da Terra também são gases fósseis. Então, existe milhares de elementos
E o ser humano, de acordo com a sua inteligência, ele consegue extrair que são elementos fósseis, de forma que cada período geológico desse é natural que uma camada ali sedimentou e ao sedimentar ela entrou em decomposição, e nessa decomposição gases e mais gases ali, né, se formou, e a inteligência humana precisou apenas um dia pesquisar e chegar com os aparelhos até essas bacias, né, onde esses elementos encontram armazenados. Então, existe milhões de fatores que correspondem aos fósseis, né? A matéria carregada pelas correntes d'água formaram as camadas do período terciário que facilmente se distinguem das dos precedentes, menos pela composição, que é quase a mesma do que pela disposição, né? As camadas dos períodos primários de transição e secundário, formadas sobre uma superfície pouco acidentada, são mais ou menos uniformes na Terra toda. As do período terciário, formadas ao invés, sob base muito desigual e pela ação carregadora das águas, apresentam caráter mais local por toda parte, fazendo-se escavações de certa profundidade. Encontram-se todas as camadas anteriores na ordem que se formaram, ao passo que não se encontram por toda parte o terreno terciário, nem todas as suas camadas, tá vendo? Então, se os geólogos, eles realizando grandes perfurações através de sondas, em determinadas áreas aqui na Terra, eles conseguem encontrar todas as camadas sedimentadas. Mas já existem áreas que eles não conseguem encontrar todas as camadas sedimentadas, ou melhor, estratificadas, porque escorreram, né? Então, quando se ergue uma montanha, novamente aqueles elementos todos escorrem. Então, você não vai querer encontrar na base granítica de uma montanha todas as camadas sedimentares encontradas nas partes mais profundas das camadas das montanhas sedimentadas, né? Durante os reviramentos do solo ocorrido no princípio deste período, olha só, a vida orgânica, como é fácil de conceber-se, teve que ficar estacionária. A vida orgânica, no período terciário, teve que ficar estacionária. Até porque não tinha como a vida orgânica ali progredir, né? Como é fácil de conceber, se teve que ficar estacionário por algum tempo. Agora, esse algum tempo, isso é milhões de anos. Não é 1.000, 2, 5, 10 mil anos, não. O que se reconhece examinando terrenos baldos de fósseis, desde, porém, que sobreveio um estado mais calmo, reapareceram os vegetais e os animais, estando mudadas as condições de vitalidade, mais depurada a atmosfera formara
Formaram-se novas espécies com organizações mais perfeitas. As plantas, sob o ponto de vista de estrutura diferente, pouco das de hoje. Então, nós percebemos as mudanças que ocorreu naquele período, principalmente o período terciário, né? No decorrer dos dois períodos precedentes, eram pouco extensos terrenos que as águas não cobriam. Eram ainda assim pantanosos e com frequência ficavam submersos. Essa razão porque só havia animais aquáticos ou anfíbios, né? O período terciário em o qual vários continentes se formaram caracterizou-se pelo aparecimento dos animais terrestres. Assim, assim como o período de transição assistiu ao nascimento de uma vegetação colossal, o período secundário de répteis monstruosos também. O terciário presenciou de gigantescos mamíferos, quais o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o paleontério, o magnatério, né? O dinotério, o mastodonte, o mamute, etc. Esses dois últimos variedades do elefante tinham de 5 a 6 metros de altura e suas defesas chegavam a 4 metros de comprimento. Também assim, esse período ao nascimento dos pássaros, bem como a maioria das espécies humanas que ainda hoje existem, algumas dessas épocas sobreviveram aos cataclismos posteriores, outras qualificadas genericamente de animais antediluvianos, desapareceram completamente ou deram substituídas por espécies análogas de formas menos pesadas e menos maciças, cujos princípios tipos foram como que esboço, tais o Felis spinula, animal carnívoro do tamanho de um touro, com os caracteres atômicos do tigre e do leão, ou cervos Megaceron, variedade de cervos cujos chifres compridos de 3 metros eram espaçados de 3 a 4 metros nas extremidades. Então, no próximo vídeo, nós já vamos entrar no período diluviano. Só que esse período diluviano, como já dissemos, não tem nada a ver com Noé. Mas só que, por motivos de saúde, nós vamos deixar para o próximo dia, ou de acordo com a recuperação para os próximos dias. Porque a gente também tem que a doutrina nos ensina, né, que é preciso cuidar do corpo e do espírito. Então, só quem passa por determinadas situações é que sabe como o teu corpo físico, o teu organismo se encontra. Eu, ainda mais as orientações espirituais que recebo de vó constantemente, então eu tenho noção de tudo que está acontecendo. Então eu confesso a você, peço desculpa, mas eu não consigo ir para o próximo vídeo. Mas mesmo assim, por amor a você, por consideração a você, eu procurei fazer nem que um vídeo para, enfim, ajudar na autoevangelização de cada um. E esse é o desejo
de todos nós. Muita paz, que Deus nos ilumine e nos fortaleça.